espiritualidade e trabalho, né? Uma série de lives onde a gente vai falar sobre, né, a espiritualidade, de que forma que a espiritualidade pode auxiliar, né? Boa noite, tudo bem? Como estamos? Olá, Rafael, boa noite. Natasha, boa noite. E a ideia então, né, dessas lives é a gente falar um pouquinho sobre, né, como que a espiritualidade pode nos auxiliar. Né? Na semana passada a gente já fez uma live com a Michele, falando sobre crença, sobre energia, né? E hoje então nós vamos falar aqui com o Gustavo Becker, que já entrou aqui, daqui a pouquinho já vou chamar ele aqui. Boa noite, Dulce, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, muito feliz. E a gente vai falar com esse super mestre aí que tem, né, muitos ensinamentos para nos trazer. A gente vai trocar algumas ideias. Então já vou chamar ele aqui. Tudo bom, Rafael? Que bom que vocês estão aqui. Tudo bem, Viviane, Luciana, Dulce? Então tá bom, deixa eu já ir chamando aqui o Gustavo Becker, só um pouquinho. Enquanto a gente aguarda aqui, né? Coloquem aqui nos comentários de onde vocês são. Oi! E aí, Manu, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Me ouve bem? Te escuto bem, te escuto bem. E tu me Então, escuta beleza. bem? 100%, 100%. 100%? Ah, então tá bom. 100%. Mandei reforçar a internet aqui em casa só para fazer. Sim, né? Tem que ter uma internet de peso para aguentar É aqui, né? importante, né? Exatamente. Fiquei até amiga do técnico da internet aqui. Que legal, que bacana. E me dá um help. Primeiro, eu queria te agradecer, né, Becker, por aceitar esse convite aí. A gente que já se conhece aí de alguns anos, né? E a gente vem acompanhando a carreira um do outro. Então, quando eu comecei a fazer essa série de lives, que a ideia era falar um pouquinho sobre a espiritualidade no trabalho, e pensei em trazer alguns convidados. Eu pensei em ti porque, né, sempre em todos os momentos que a gente teve algum contato, sempre me veio muito a questão da tua preocupação e o teu a espiritualidade como fazendo parte da tua vida, né? Então eu sempre tive muito presente assim, né, com a espiritualidade. Então eu pensei logo em ti, né? E também assim, porque tu tem muito para nos contribuir em relação ao mundo executivo, ao mundo das corporações. Importante que aqui não é só uma live para quem trabalha em empresas, né? A gente também está falando aqui para empresários, para profissionais liberais, enfim, qualquer pessoa, terapeutas, qualquer pessoas que trabalham, né? Que tenham Show. trabalho, independente de qual a função e de que forma que é esse trabalho, mas a ideia é justamente a gente falar de que forma que nós podemos melhorar as nossas práticas no trabalho, né? Utilizando a espiritualidade. E aí, então, a gente está aqui hoje para falar, né, de força, foco e fé. Mas aí, primeiro, deixa eu apresentar o Becker, né? Que as pessoas não conhecem ele. Eu acho que, Tem como eu já alguns, tem conheço, alguns eu acho que corneteiros aí, né? Tem alguns é, corneteiros já falando ali, né? Tô já estão parecendo um falando. monge, né? É brabo, né? Não, é Por brincadeira. coisa que ele não me conheceu careca, né? As pessoas nunca me conheceram careca. Então, Aham. Tu mudou, mas né? bacana. Obrigado, Manu. Obrigado, Manu, pelo convite. Valeu mesmo. Imagina, Acho que imagina, que legal. Que legal. sempre Então, puder contribuir é bom. sim, com certeza, sempre é bom te escutar, né? Então, assim, o Becker, né, mestre em administração, né, especialista em comunicação, marketing, liderança profissional, autor e coautor dos livros No Executivo em Viagem, Um Executivo em Viagem Parte 2 e Canvas pelos grandes mestres, que tive o prazer de conseguir um autógrafo teu, né, quando tu lançou esse livro. Então, muito legal o livro, um livro bem bacana e com bastante ensinamentos. Consultor associado da CETEP, consultoria organizacional, e fundador da Feedbacker Eficácia em Pessoas. Então, te apresenta também, né? Que é melhor tu te apresentar do que eu. Fala um pouquinho pra gente das tuas experiências. Acho que o que está tá ali está resumido, né, de uma forma, mas acho que dá para dizer assim que
A minha vivência, a minha bagagem acadêmica, ela é uma bagagem que dá para dizer que ela é quase que matemática, né? Ela é cartesiana. E isso no mundo corporativo é muito bacana, né? Porque tu tem tu desenvolve raciocínio, tu desenvolve algumas habilidades que são importantes para o dia a dia. Né? Só que aí teve outras habilidades que foram desenvolvidas ao longo do tempo, né? E aí quando eu vou falar de outras habilidades, eu vou falar exatamente sobre a espiritualidade. Né? E, de tudo isso que a gente ouviu ali do mestrado, das especializações e tudo, eu sou luterano desde que eu me conheço por gente. Né? E isso para mim foi uma coisa de muito aprendizado. Desde de estar na igreja, desde pequenininho, né, participando de grupo de jovens, e ali tinha muitos cursos de desenvolvimento de líderes, e os EDLs, né, Escola de Liderança, né, aquilo ali vai despertando, vai te preparando, né, para o mundo. Né. E aí vem os valores, vem as crenças, né, alguns aspectos, né, como tu falaste assim, que tu acaba, quando fala comigo, tu vai ouvir isso. Eu nunca neguei nem a minha fé, nem a minha espiritualidade, nem a minha religião, e sempre agi, né, e procurei sempre agir da melhor forma possível para que isso aparecesse, né, de uma forma. Então, se a gente olhar especificamente, né, uma vida focada em estudo das ciências exatas, e aí o misto, né, com essa questão da espiritualidade, acho que traz um bom equilíbrio. Né? E eu acho que esse é o meu, vou dizer assim, o meu diferencial, que quando eu falo, eu posso dizer assim, tenho uma bagagem sólida acadêmica, muito cartesiana, e uma bagagem espiritualizada muito forte também, que traz um certo equilíbrio para o dia a dia. Não é uma coisa que eu não cheguei a te falar, né? Eu sou coordenador dos dirigentes cristãos da Igreja Luterana também. Então, a gente desenvolve trabalhos de ação social, desenvolve trabalhos de desenvolvimento de pessoas, né? Traz conteúdo para as pessoas, para que os próprios empresários, né, estejam atualizados, né? Isso de forma gratuita, né? Para que a gente possa trocar, sempre trocando. Né? Então, o intuito de estar aqui é troca. Né? O intuito de estar aqui é tentar contribuir de alguma forma. E agradeço de novo o convite aí. E um abraço aí para as pessoas que estão entrando e que estão vendo a gente. Sim, tem muita gente entrando. Teve um que botou uns coraçãozinho amarelo aqui para ti, eu acho. É o Irchan, né? Eu acho que ele teve um treinamento comigo há uns 2 ou 3 anos atrás, no Rio de Janeiro. Gente boa pra caramba. Mas isso que tu trouxe, né, a religião e várias, independente da religião, né, mas é um dos papéis, né, de qualquer religião, servir, né, seja para o trabalho, seja formando líderes. E eu acho que isso é bacana, né, da religião, que te traz isso. E eu também, assim, eu sempre fui católica e depois espírita, né, então eu trabalho hoje muito forte, eu vi no espiritismo esse servir muito mais forte, né? Então, é muito bacana, assim, essas ações sociais que todas essas religiões trabalham de alguma forma. Mas não é a ideia a gente falar de religião aqui, né? A ideia aqui é justamente a gente trazer esse contexto da espiritualidade como um todo, né? E aí, quando eu te convidei, né, Becker, para fazer, eu pensei, Becker, o que tu quer falar, né? Sobre o que tu quer trazer das tuas experiências e tal. E aí, a primeira coisa que ele me trouxe foi força, foco e fé. Essas 3 palavras, né? Então, eu queria que tu contasse para nós, né, por que tu quis trazer essas 3 palavras, né? Esses 3 conceitos. E explana um pouco para nós, né? Um pouco sobre o que tu tá fazendo, o que tu anda aprontando, né? E se tem a ver com essas 3 palavras aí também. Então conta pra gente. Tem tudo a ver. Mas acho que assim. Tô dando oi aqui, o pessoal vai falando. Vai dando oi. Eu vi a Cris ali antes também, deixa eu dar um oi aqui. A Cris também. O Fábio Roth eu também vi ali que entrou. O Luizão lá de Brasília. Manu, assim, foco, força e fé, né? Primeiro que todo mundo fala isso. Acho que esse é um ponto, assim, é meio modinha, né? Foco, força e fé, né? Vamos nessa. Mas eu acho que isso nunca teve tanto valor quanto hoje. Tá? A gente está vivendo um momento, né? Que, nós estamos fazendo uma live aqui porque a gente não tem condições de juntar pessoas em nenhum lugar. Então, se vamos botar 50 pessoas num lugar, tem que ser um lugar imenso, né? Para fazer alguma coisa. Então, a gente está vivendo um momento diferente. E aí, foco, força e fé, tem tudo a ver. Esse é o primeiro ponto, né, com o momento que a gente vive. O segundo ponto aí eu vou largar de antemão, né? Eu estou escrevendo um livro sobre foco, força e fé, né? Então, exatamente essas 3 palavras aí, né? Então, a ideia é de trazer esse link, né, de foco, de força e com fé
na liderança, na gestão de pessoas, né, no direcionamento de pessoas. Né? Então, por que isso? E aí, o que dá para olhar, né, quando a gente olha essas três palavras? Né, elas estão sempre juntas, mas elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. É muito engraçado. Foco e força tem a ver. Né? Foco e força tem a ver. São, vamos dizer assim, são dois agentes físicos, né? E a física explica isso de uma forma muito tranquila, né? Quando a gente olha a questão de foco, né? A gente está olhando para qualquer ponto que converge ou que diverge, né? Uma luz, um som ou eletromagnetismo. Então a gente está olhando para foco dessa forma, né? A física explica isso. Quando a gente olha para a questão de força, né? É outro agente da física, um agente da dinâmica que é capaz de alterar um corpo em repouso, né? Um corpo que tem um movimento uniforme, ele tem um empuxe que altera isso. Então, tu tem dois agentes físicos, e aí vem o ponto interessante, né? Dois agentes racionais, né? dois indivíduos que são matemáticos, né? Que conseguem fazer com que as pessoas entendam o que é isso. Né? Então, o foco, né? Quando eu olho para a questão foco, né? Convergindo ou até divergindo em direção a objetivos, né? Em direção aos meus propósitos, ao meu interesse, né? Quando eu quero olhar o foco. Né? A força é aquele agente que me tira do estado de repouso, né? Do estado comum. Então a força é tudo aquilo que me leva em direção ao meu objetivo. Né? Então ele apoia o foco. Quando a gente olha a questão foco o foco e a força. Né? E a fé. O que a fé tem a ver com isso? Né? Aí vem o ponto. Né? Tu tem dois aspectos físicos, matemáticos, racionais, né? E a fé que é completamente irracional. É uma coisa que não tem explicação. E aí eu acho que a gente chegou a conversar, né? Procurando no dicionário conceitos de fé. Eles te dão conceitos de fé, de espiritualidade, tudo isso que a gente estava falando antes. E aí na Bíblia tem um conceito muito legal de fé. Está lá em Hebreus, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Então é aquilo que tu acredita que vai acontecer, mas tu não tem certeza que vai, tu acredita, mas tu não enxerga que vai acontecer. E esse é o grande detalhe. Né? Quando tu faz alguma coisa com foco, com força, e tendo fé, né, tu sabe que aquilo ali em algum momento pode acontecer. Talvez não no teu momento que tu esperas, né, mas num momento adequado aquilo vai acontecer. Né? E essa é a diferença da fé. Né? A fé ela não enxerga o feixe de luz, a fé ela não tem o empuxe, a fé ela não tem a física, né, com a questão até do magnetismo para que direcione tudo. Não. A fé é aquilo que tu não vê. A fé é aquilo que tu espera. Né? E espera não na questão de esperança, né? De esperar. Né? Então, que é diferente de esperançar. Né? Então, tu tá esperando. Né? Esperando que aquilo aconteça. Né? Eu acho que esse é o ponto legal dos três. Né? E eles se combinam. É tão certo que isso vai acontecer que tu direciona para aquilo e realmente acontece. Eu vou dizer assim, ó, se eu for olhar alguns aspectos, coisas mais banais, né? Vou trocar de carro. Né? Tu acaba vendo aquele carro toda hora passando na tua frente quando tu visualiza um carro. Então, isso acontece mesmo, mas não é uma coisa que tu tem fé naquilo, é que a tua percepção daquilo aumenta. Né? Então, são alguns aspectos que levam a isso. Mas a fé é diferente. A fé é te agarrar numa coisa que tu sabe que vai acontecer, mas tu não enxerga, tu não vê. Né? Então, é uma coisa completamente irracional. E isso é só o ser humano que tem. Né? Essa é a diferença, né? O ser humano tem isso. O ser humano tem essa capacidade. Esses dias eu estava assistindo um culto online, né? Aí o pastor diz assim, o ser humano é o único ser vivo que sabe o que é a morte, né? Porque ele sabe que vai morrer, né? Então, o ser humano tem medo. O ser humano tem receio. O Covid deixa o ser humano assustado. Né? A pandemia deixa o ser humano com medo. E quando a gente olha o nosso pet em casa, né, o nosso pet não está com medo, nosso pet está feliz, porque a gente está em casa. Né? Ele não tem essa noção da morte, ele não tem essa noção do risco, né? Ele não tem o medo. Então, acho que esse é um aspecto que para o ser humano acaba sendo diferente. Então, por isso vem o foco, força e fé. É modinha, né? Tem a ver com o próximo livro que eu devo lançar ele em outubro, agora estou passando por revisão. Já está até aqui já em páginas para corrigir.
e deve soltar agora com esse foco assim de unir essas três palavras, né? Foco, força e fé, através dessa visão, né? Dessa visão de que a fé é aquilo que a gente não enxerga, mas tem certeza que vem. Sim, com certeza. E assim, a gente falando assim, a gente não quer falar de religião, né? E a gente quer ter uma fé grande, né? Em que papel entra a religião nesse sentido? É possível a gente ter uma espiritualidade e ter fé sem ter uma religião, na tua visão? Como é que tu vê isso e de que forma que podemos... quem não tem nenhuma religião, né? A que se agarrar, né? Nessa fé, né? Em buscar essa fé para impulsionar a questão do foco, a questão da força, né? Porque a fé ela vem como um impulsionador para esses outros dois pontos racionais, né? De que forma que eu não quero me ligar a nenhuma religião? Como é que eu posso usar a minha espiritualidade nesse sentido? Tu pensa sobre Vou pegar o gancho que tu colocou, não quero me ligar a nenhuma religião. O primeiro é vamos definir religião. Né? Religião do latim religare. Né? E o que é o processo de religare? Né? Então é um processo de que o homem, né, ele se reconecta com Deus. Né? Então isso é religião. Então eu ter uma conexão com Deus é religião. Eu ter uma conexão com o ser superior é religião. Eu não preciso assumir que a minha religião, eu sou católico apostólico romano. Não. Eu tenho uma conexão com Deus. Esse é o primeiro ponto. Né? Religião é isso, é se reconectar, é se religar. Bom, aí tem várias formas de se religar. E esse eu acho que é um ponto que depois, um outro dia, a gente até pode conversar. Mas esse eu acho que é o primeiro ponto. Religião. Né? As pessoas podem ser espiritualizadas sem ter religião. Não tenho nem dúvida disso. Eu tenho certeza que as pessoas estão se espiritualizando cada vez mais. As pessoas estão buscando a inteligência espiritual, né, cada vez mais. Isso a religião facilita. Né? Então, quando tu tem uma religião, tu tem mais velocidade nessa tua espiritualidade. Tá? Não significa que tu não vai chegar na espiritualidade sem religião, mas ela vai facilitar a tua vida. Acho que esse é o ponto. Quando tu tem uma religião, tu tem uma conexão direta, né, e uma rapidez de velocidade. É como se a gente pegasse um cabo de internet, né, e o Wi-Fi. Né? O Wi-Fi é uma coisa que tu não vê, a religião tu está enxergando ali. Né? Então ela tem todos os direcionamentos daquilo. E normalmente, né, o cabo da internet ele vai te dar mais velocidade do que o Wi-Fi. Né? Então, acho que esse é um ponto assim, de fazer essa relação. Né? Espiritualidade tem a ver com religião, mas as pessoas também podem ter inteligência espiritual sem ser religiosas. Acho que esse é um ponto importante. Tive uma conversa com o reitor da UBRA, o Thomas Heimann, há um tempo atrás, né, e ele dizia assim, poxa, eu vejo tantas pessoas que não têm religião, às vezes fazendo coisas que Deus com certeza ficaria muito mais feliz com as deles do que de alguns religiosos que ele vê por aí. Então, sim, com certeza. É uma visão, né, diferente disso. Né? E aí vem a questão dessa inteligência espiritual, né? Dessa espiritualidade. Isso não é de agora. Você acabou de comentar aqui gostou do termo inteligência espiritual, né? Tá se falando bastante sobre isso agora. Mas isso já é um termo antiguinho, né? Sim. Se a gente pegar, assim, ó, vamos pegar Stephen Covey, né? Que ele escreveu os 7 hábitos das pessoas mais eficazes, ou o 8º hábito, né? Ele dá um direcionamento de espiritualidade muito forte ali. Tanto que ele fala dos 7 hábitos ali, de se conhecer, de conhecer os outros, ter empatia, de saber os limites, né? E por último ele coloca assim, né? De se conectar com o outro, né? Se conectar com o outro, entregar-se para o outro. Então aí tu começa a ter uma relação completamente diferente. Quando a gente olha o Monge Executivo, do James Hunter, é a mesma situação. Né? Ele parte de uma liderança de serviço, né? De doação, né? De amor. Pô, quem é que tem amor ao próximo, mesmo que o próximo seja um inimigo? O único cara que eu vi que teve isso foi Jesus Cristo. Né? Então, quando a gente olha todos esses exemplos, né, eles acabam trazendo essa espiritualidade em todos os aspectos, na liderança, no serviço, no autoconhecimento, na empatia, no saber ouvir. Né? E aí vem um ponto, né? Saber ouvir para te entender e não ouvir para te responder. Né? Então esses são aspectos importantes. E até para falar para a Dulce, né, a questão inteligência espiritual não é de agora. Né? Vou pegar um livrinho aqui e fazer uma propaganda do amigo meu.
Esse cara tem um livro muito legal, tá? Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho, Adeildo Nascimento. Ele foi diretor da GVT, foi diretor do HSBC, de Recursos Humanos. Então é um cara que tem conteúdo pra caramba para falar sobre religião, sobre espiritualidade. E ele traz alguns aspectos aqui, né, que os autores começaram a falar sobre isso, né, no século passado, né, começaram a ter um pouco mais força agora, né, e essa questão de religiosidade, de espiritualidade, ela está tomando corpo no mercado corporativo. E aí talvez porque quando a gente olha isso, a gente olha filosofia, né, a gente olha Platão, né, Até porque, assim, nas organizações, assim, eu andei escutando, assim, na minha própria, nas áreas que eu transito, assim, em TI, que é muito mais duro, né? É uma área bem mais, não tão flexível que nem as demais, falando sobre o ser holístico, né? E o ser holístico no todo, né? Uma visão holística do todo, dos processos. Essa palavra holístico já, né, já está dentro das organizações. Olha que incrível isso, né? A gente poder trabalhar o todo e não só uma parte, né? Essa questão, assim, existe espaço hoje para um líder? A gente sabe que tem, né? Mas existe talvez no futuro espaço para um líder que não tem essa visão holística, essa inteligência espiritual? vou te responder de uma outra forma, tá? Os princípios básicos da inteligência espiritual. Eu vou ler pra galera. Tá? E aí, daí tu vai me responder essa pergunta. Tá? Os princípios básicos da inteligência espiritual são autoconhecimento elevado, com sinceridade pessoal. Tá? Aí tem a ver com as crenças das pessoas, com os valores da pessoa, com todos os anseios e motivações dela. Tá? Espontaneidade. Viver e responsabilizar-se por tudo. Né? Então, por todos os momentos da tua vida, seja ela pessoal ou profissional. Autogestão. Viver e agir de acordo com as suas crenças que são inegociáveis. Visão holística, mano. Enxergar além das fronteiras. É além daquela visão sistêmica, né, que a gente tem na gestão. A visão sistêmica, ela consegue enxergar toda a empresa, não. A visão holística, ela começa a enxergar além da fronteira da empresa. Ela começa a olhar a pessoa, ela começa a olhar as pessoas com que se tem contato fora. Né? Então, seja fornecedor, cliente, as tuas relações fora. Né? Então, essa visão holística é muito forte. Né? A compaixão, né? Eles colocam como parte da inteligência espiritual a compaixão, né? Que isso vai além da empatia. Né? A empatia é tu colocar no lugar do outro, a compaixão é tu fazer algo por ele. Né? Então, aí tu vai além, né? Quando a gente fala daquele, pô, vou desenvolver uma pessoa, eu vou auxiliar essa pessoa, né? Eu vou apoiá-la, né? Aí tu está tendo compaixão. Né? Então esse é um aspecto que é importante. Diversidade, né? Saber valorizar pessoas, perfis de pessoas diferentes, né? Situações diferentes, ambientes diferentes, né? E vários convívios. Né? A independência, que está diretamente ligada às tuas convicções, né? Ou seja, eu consigo conviver comigo mesmo. Né? Então esse é um aspecto de saber o que é isso e principalmente, né, não se deixar contaminar pelo ambiente, não se deixar contaminar pela multidão. Então, essa é mais uma característica. A humildade, né? E aí vem do James Hunter, lá, o senso de servir, né? A liderança que serve. Eu não estou dizendo que a liderança tem que ser serviçal. Tá? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? Quando a gente fala de serviço, né? É prestador de serviço. É o cara que sabe que tu tem que estar à disposição dele e apoiá-lo, mas não significa que tu é serviçal dele. Então, é diferente esse entendimento, às vezes, dessa humildade, desse servir. Né? As pessoas abusam. Senso de propósito. Acho que senso de propósito é fundamental em qualquer liderança. E aí, óbvio, né, que é a vocação. Né? Aquele sentido de servidão, de estar pronto e apto para fazer. Né? A vocação vem do vocare, do vocal vocare, do latim, né? Que significa chamado. Né? Então, automaticamente, tu é chamado para exercer aquela função. Aí eu vou te perguntar, vou largar de volta, né? Tu consegue ver um líder que não tem autoconhecimento? Tu consegue ver um líder que não tenha visão holística? Tu consegue ver um líder que não tenha autogerenciamento? Tu consegue ver um líder que não saiba lidar com diversidade? Tu consegue ver um líder que seja independente, ou seja, ele não se deixa contaminar pelo todo? Né? Tu consegue ver um líder que não tem humildade, o cara é extremamente arrogante, petulante? Né? Consegue ver alguém que não tenha propósitos liderando uma empresa? Tu consegue ver alguém sem vocação?
e sem espontaneidade um robô? A pergunta que te faço é essa. Tem lugar para um cara assim no mercado? Não, não tem, né? Não tem mais. Não tem Então, mais. a Sabe que espiritualidade, tem. ela é mais ampla do que isso tudo que a gente estava falando. Uhum. Sim, com Então, certeza. quando a gente fala da religião, né, pô, eu sou, sei lá, eu sou muçulmano, ou eu sou cristão, cara, não interessa, interessa é o como tu age, sabe? É como tu te coloca, né? Tem uma frase que é genial, né, que é, a palavra não, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não sei se você já ouviu essa expressão. A palavra Sim. convence, mas o exemplo arrasta. Uhum. Alguns dizem que essa frase ela é de Daniel na cova dos leões, né? Que ele não podia mais rezar, né? E aí o rei Dario foi informado pelos sacerdotes que ele estava rezando para Deus, que ele só podia rezar para o rei Dario. E aí o rei Dario, que era muito amigo dele, mesmo assim, teve que colocar ele na cova dos leões. Ponto. Botou ele na cova dos leões e Daniel saiu da cova dos leões, né? Porque passou a noite inteira orando. E a partir daquele momento, o Dario aceitou. Então, falar do rei do Deus do Daniel não foi tão bom quanto ele ter agido. Então aí vem a palavra convence, o exemplo arrasta. Outros dizem que é de Confúcio, porque isso é uma cultura, parece uma coisa muito oriental, né? Ó, O judô O faz isso. Felipe colocou aqui Confúcio, ó. Alguns dizem que é de Confúcio, né? Uhum. Outros dizem que é do Chico Xavier, mas ela é muito velha para ser do Chico Xavier. Chico Sim. Xavier não é tão velho, né? Óbvio. Mas eu vou dizer um negócio assim, né? O mais bacana é que tem o Lair Ribeiro diz que a frase é dele, né? Então, esse é o ponto interessante. Mas na verdade, sim, Mas é né? isso. É É o exemplo. Chicão, é uma frase que a gente sabe que é o exemplo, né? O exemplo é que acaba levando as Exemplo faz. multidões, né? Isso. E, Exatamente. e aí esse líder que sabe dar esse exemplo, né? Esse líder que sabe trabalhar essa relação, com todos aqueles aspectos que eu falei ali antes, poxa, é um baita líder, né? Vamos dizer que assim, esse é o ponto. Tu Oi. saiu e voltou. Aí voltei aqui, não sei o que aconteceu. Foi rápido, foi rápido, foi rápido. A queda foi rápida. Rápido, né? É Tá. rápido. E assim, a gente hoje, assim, a gente está num ambiente caótico, né? Então tem aí o mundo Bunny, que é né, saiu do VUCA, veio para o Bunny, então o mundo está ansioso, a gente está num ambiente, né, extremamente, as pessoas estão ansiosas. Então o ambiente como um todo está pesado, assim, né? E antes até tu colocou, tem uma passagem ali, né, que independente do ambiente não se corrompe. Eu acho que isso é importante porque, assim, a gente está no meio de organizações ou de trabalho, onde a gente ainda tem a questão muito material do dinheiro, né? A questão de política, enfim, né? É, de que forma, assim, eu queria que tu trouxesse isso, né? De que forma que a gente pode assim, transitar no meio de tudo isso e se manter no propósito firme de trabalhar a nossa espiritualidade, né? Eu quero seguir com as minhas convicções, com as minhas crenças, mas o ambiente à minha volta tá um caos. Traz para nós um pouco, assim, né, da tua Eu acho que, visão. poxa, o que eu penso disso aí? Acho que são coisas que são inegociáveis, né? Então, tem alguns aspectos da vida que isso vem muito com a maturidade, mano. Então, quando a gente é jovem, tem uma percepção um pouco diferente, quando a gente vai amadurecendo. E a gente está vivendo um ciclo engraçado, né? Porque as pessoas estão chegando nos 40, nos 50 e estão mudando de profissão, né? Ou seja, elas estão agindo de novo. E isso tem muito a ver com tu não negociar os teus valores, né? Tu não negociar aquilo que tu acredita, tu não negociar os teus propósitos. Eu tive momentos, assim, momentos muito difíceis na carreira corporativa. E momentos assim que tu vê que tu tem que agir de uma forma que, pô, aquilo ali não está de acordo com o que eu penso. As duas, uma. Ou eu não ajo e caio fora, né? Ou eu questiono. Eu acho que esse é o ponto. E aí o questionamento, hoje ele é uma característica. Se pegar a geração... A tua geração já é uma geração diferente da minha. Né? A minha já é uma geração um pouco mais velha. Né? Mas a geração anterior à minha, ela era uma geração que não questionava. Era uma geração que foi educada no pós-guerra a não questionar. Então era uma geração que fazia.
né? E essa geração foi a geração que nos educou, né? Que me educou, que te educou, e que educou essa galera que está na fase dos 35, 45 anos de idade. Tem muita influência disso. Só que essa geração nova que está entrando, eles já foram educados pela nossa geração, que é uma geração que já foi mais questionadora e não está preocupada com questionar. Tá? Então esse aspecto começa a mudar a relação com as coisas. Então, vai fazer isso, vai fazer por quê? Vai fazer isso, vou fazer para quê? Então, esses aspectos começam a ser fundamentais. E aí o que eu vejo? Eu vejo que a partir de um determinado momento, se a gente olhar a questão, e aí vem a minha base, toda a estratégia, né? Quando a gente olha as estratégias corporativas lá do início do século passado, que foi quando se começou a falar de estratégia corporativa, era muito baseado em Sun Tzu, né, em Karl Austerlitz, que eram escritores que trabalhavam a estratégia como um massacre do inimigo. Né. A estratégia evoluiu, né, até de massacre para entendimento, para planejamento, para uma cooperação, né, e até hoje chega num momento em que tu procura o teu espaço, né. E se aquele teu espaço pode ser de conviver com o teu concorrente de uma forma harmoniosa, me serve. Né. Então, às vezes até trocando com o concorrente. E isso não é acadêmico, né? Isso é fato. A gente olha as grandes corporações e o que elas mais fazem é trabalho de parceria, né? Então, eu vou me juntar com grupos de empresas para fortalecer esse meu trabalho. E isso tem a ver com o pensamento corporativo hoje. Né? Então, tu tem competição? Tem competição. Mas hoje é muito mais a coopetição, né, que tem a ver com uma cooperação competitiva, né, do que uma competição de massacre. Né? Quando a gente olha para a pessoa, né, a pessoa também se adapta a esse modelo. Né? A pessoa começa a ver que, pô, eu não preciso fazer isso, né? Eu não tenho necessidade de fazer isso. Então eu questiono. Tá? Eu acho que não negociar os valores está inclusive naqueles itens ali da inteligência espiritual. Não pode negociar valores. Não pode negociar os teus propósitos. Não pode baixar a cabeça por causa de grana. Tá? E em algum momento você vai ser cobrado depois. Eu acho que esse é um conceito que tem que ter claro. Né? Ir à frente, né? Tu vai passar de uma linha, talvez tenha dificuldade, sim. Tá? Por quê? Porque você vai ser cobrado em algum momento. O que tu faz, aqui se faz, aqui se paga. Né? Assim, é verdade. Né? Não estou falando de lei do retorno. Eu estou falando que as pessoas vão... Um dia tu vai precisar, talvez, de uma pessoa, um dia tu vai precisar de alguém, e esse alguém vai lembrar de algo que tu fez, né? Ou esse alguém vai lembrar de coisas que tu participou, né? E isso é ruim. Então esse exercício é fundamental para quando tu está falando de a palavra convence, por exemplo, arrasta. Postura, atitude, né? Então eu enxergo isso dessa forma. Não dá para negociar, né? Ou se omite, né? Ou se corrompe, ou vai para a guerra. Esse é outro ditado, né? Sim. Ah, vai para a guerra. Vai para a guerra. Não vende os teus valores. Não vende aquilo que tu acredita. Não vende teu sonho. E esses são... E aí vem o ponto, né? Essas novas gerações, tanto a geração do início desse século quanto essa que vai vir agora, são gerações que não vendem os sonhos dela. Inclusive é difícil, às vezes, de convencê-los a fazer algumas coisas, porque eles querem saber se aquilo é necessário, né? Querem saber o detalhe. Então dá muito trabalho, às vezes, tu dar uma ideia idiota para alguém. Então, porra, eu tenho 48 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 14. Meu primeiro emprego me deram papel carbono e carimbeira, sabe carimbeira, aquelas de metal, para lavar. E o bocó aqui pegou a carimbeira, pegou o papel carbono e foi lavar. Eu saí azul até aqui, os dois braços azul. As unhas ficaram roxas durante um tempão. De lavar a carimbeira, não questionava. Tu não faz isso com um adolescente hoje. Porque na pior das hipóteses ele vai perguntar, tá, mas para que eu vou lavar carbono? Ou para que vai servir eu lavar essa carimbeira? Essa é a diferença. Então, questiona, pergunta, extrapola o motivo, sabe? Tenta entender para que serve. Acho que são aspectos que são fundamentais. E isso tem a ver com a parte holística, né? Com essa visão holística, que é entender aonde afeta, sabe? O ciclo que vai acontecer isso. Então, cara, como é que é? Uma borboleta que bate asa aqui reflete lá, né? Então, esse aspecto é importante para te entender por que tu está fazendo isso. Então, eu Sim. acredito que o questionamento é fundamental. E essa geração hoje realmente tá assim, né? A gente vê assim, primeiro que eles não ficam, se o projeto não tem um propósito muito legal, eles não ficam.
né? E não adianta, assim, né? Eles querem saber realmente o porquê. É tudo cooperação total, né? É um mindset ágil total, é o ser holístico como um todo, né? Então, é realmente aquilo que tu falou. E por isso que a gente está com Ah, tanto... Pode tu falar. falou um negócio agora que é legal, né? Tu falou é um mindset ágil, né? Ágil, exato. O ágil, o agilismo, né? É genial, porque ele é um ciclo que está sempre controlando para ver se vai dar certo e abordando e vendo feedback daquilo para melhoria, né? Então, como é que era na minha geração, isso é quando eu olho lá para 20 anos atrás, né? Porra, não tinha essa metodologia. Tu tinha um projeto que tu entregava o projeto para alguém, alguém ia lá fazia, entregava, quando via estar errado. Aí o que Final. acontecia? Era No esporro. final tava tudo Né? errado. Uhum. Era esporro. E uma coisa que eu aprendi na minha carreira, e essa é uma frase que eu levo, que eu acho que eu coloquei até num livro meu, feedback. Né? Quanto mais constante, menos intenso. O que acontece? O ágil é isso, né? Tu vai, tu constrói um ciclo, tu valida, tu checa, rápido, ajusta. Tu vai, constrói mais um ciclo, você valida, checa, rápido, ajusta, e já vai dando os feedbacks pontuais do que precisa ser melhorado e vai tatando as pessoas nos sprints que são ali, né? Vai Uhum. acompanhando isso. Parece que esse mindset está na cabeça dessa geração. Eles já fazem isso por natureza. Eu vejo meu filho fazendo trabalho de grupo. Né? Eles não dividem o trabalho como a gente dividia na minha época. Ó, eu pego do capítulo 1 até o 2, página 25. Tu pega a página 26 até... Não, eles querem que tu explique para eles o capítulo 1 e o 2, para eles entenderem o contexto, para abordarem para frente. Né? Então, é uma mentalidade diferente. Graças aos nossos mestres, professores que estão fazendo um trabalho diferente também. Né? Então, tudo Sim. evolui. Né? Acho que tu E pegou... tem um Essa questão espaço. assim, que tu pegou ali do método ágil é fantástica. E assim, tem um espaço para erro, né? Que antes não tinha um espaço para erro. E aí se acabava errando mais, né? Tem um espaço para erro, espaço para acertar rápido, né? Corrigir rápido. E isso é bacana, assim, esse ambiente seguro, onde se pode conversar também, né? Se falar. Olha as cerimônias que tem o Ágil hoje, né? Olha aqui, o Felipe está falando aqui, ó. Penso que questionar é fundamental para quando é pensar para agir. Ocorre que temos muitos questionamentos, mas sem ação. Não terminou aqui tua frase, Felipe. Talvez o que ele esteja dizendo ali é que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? E, Sim. às vezes falta foco na execução, né? Então, esse é um ponto, né? A gente tem que questionar o porquê e o como. E aí a gente vai executar. O Han Charan, ele fala no livro A Execução, uma disciplina para atingir resultados, né? Questione sempre o que e o como. Nunca, não, desculpe, questione o porquê e o como. Nunca o que. O que é a ação? Então a ação está fechada, vamos fazer essa ação. A ação, vamos fazer uma live. Por que nós vamos fazer live, Manu? Para a gente falar para as pessoas, para trocar essa ideia, para fazer com um projeto que tem com um professor envolvido. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer tal data, nós vamos fazer com esse bate-papo assim. Pô, tu não questiona o quê. Ou tu participa do quê, ou tu não participa do quê. E aí tu não atrapalha a execução, entendeu? Então esse é um ponto, assim, quando as coisas ficam atrapalhando a execução é que as pessoas estão questionando errado. Sim, ó, tem outra comentário aqui da Natasha que ela acha legal essa questão do erro. Todos ganham podendo aprender com os erros. Tem Bacana. uma tolerância para erro, né, no mercado, mas assim, também não vão acreditar que o mercado ele é queridão com erro, né? Ele tinha Sim. na Pepsi eu tinha uma técnica que eu fui apresentar, pô, o meu chefe foi o Max Geringer, né? Então é bacana. Ele tinha uma técnica muito legal, chamava da técnica de 3C. Né? Coach, coach or change. Né? Então, ou seja, né, tu treina o cara, errou, treina o cara. Errou, treina o cara. Errou, troca o cara. Então, tu não vai errar duas vezes o mesmo erro. Eu acho que esse é Sim. o ponto, né? Tu tem que aprender com o erro. Né? Sabe que eu E também escutei tu isso não pode errar da onde dá Maria pau, né? Trajano, que fala isso. A Maria Luísa Trajano fala bastante sobre isso. Que ela gosta de ter novos erros, que errar faz parte, que ela não vai errar sempre o mesmo erro, mas que ela errar bastante é um sinal, né, de que realmente ela está errando e acertando, porque na próxima ela vai acertar. Então, E acho outra, né? Que tu fantástico busca essa. inovação com o erro. Né?
Ninguém vai acertar uma inovação 100%, tu vai ter alguns errinhos, nem que sejam de processos, e aí tu vai ajustar. O problema é quando tu erra e depois tu erra de novo uma coisa muito parecida, e isso desgasta. Então a tolerância com o erro ela tá maior, mas desde que tenha aprendizado com esse erro. Né? Então, aí nós vamos de novo pro ágil, né? O ágil tem tudo a ver com isso. O ágil tem tudo a ver com isso. Né, o Pizarro está falando aqui questionamento e pouca convergência. Não tem sido um problema? De novo, tem que fazer sentido, né? Tem que ter Mas aí que tá. Nós vamos voltar no foco, né? A convergência é foco. Né? Qual é que é o meu foco? Se o meu foco está alinhado com o da empresa, eu tenho convergência com ela. Se o meu foco não está alinhado com o da empresa, eu já não tenho convergência, eu vou ter divergência e possivelmente eu vou ter desistência. Então, o risco de tu ter um trabalho que não está alinhado com os teus propósitos, com as tuas crenças, com os teus princípios, é tu atrapalhar. Né? Ou então, às vezes tu contrata o cara. Porra, eu estava conversando agora com um ex-colega. Cara, o cara apresenta 500 diplomas na mesa, coloca todo o conhecimento dele, habilidades fantásticas, mas daqui tu vai ver a atitude do cara é um horror. Sabe? Os valores dele não batem com o da empresa, né? Não tem conexão. Né? Então se falava muito em chá, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Né? Hoje já se fala em valores, né? soft Então tu tá, skills, né? então tu começa a olhar chave, né? Então e aí tu tem a questão do ambiente, né? O E ali de environment, que tem a ver com o ambiente, para tu ver se tu tá dentro do contexto, né? Então, teus valores estão em contexto com o teu ambiente, as tuas habilidades estão de acordo com esse ambiente, com esses teus valores, com essa empresa, né? E as tuas atitudes vão estar ok? Senão, cara, aí é o que o Pizarro falou, tu vai ter divergência, tu não vai ter uma convergência e tu vai ter distanciamento de metas e de objetivos. Uhum. Sim, não, com certeza. Com certeza. Outro ponto que eu acho fantástico hoje é a questão do ambiente seguro, né? Que justamente dá uma oportunidade, possibilidade de poder falar sobre as coisas, né? Eu acho que isso, assim, em muitos momentos se foi podado muitas pessoas de poderem expressar a sua opinião enfim, não cria aquele ambiente colaborativo, né? Que é o ambiente holístico como um todo, né? De todos terem vozes e todos poderem falar. E hoje se fala muito na questão do ambiente seguro, né? Para se falar. Eu gosto disso. Mas eu acho que isso é muito simples quando a gente olha a relação, né? E esse vem o ponto do autoconhecimento, que é uma das coisas da espiritualidade. A espiritualidade te leva para o autoconhecimento. Ela te aponta os teus pontos fortes, os teus pontos fracos. Quando a gente olha as gerações, né? E aí vamos pegar um exemplo muito claro, assim, que são os baby boomers, né? Que são os pós-guerra. Né? Década de 40 até 60. Eles ainda estão no mercado. Nós estamos falando de pessoas com 60 anos de idade, com 65 anos de idade, estão no mercado. Eles estão convivendo com a geração X, com a geração Y e já estão convivendo com a geração Z. Nós estamos falando de 4 gerações no ambiente de mercado de trabalho. Na maioria das empresas familiares, o que é? É o vô, o pai, né? O filho e o neto entrando na empresa. Então, essas são as gerações que acontecem. Essa geração Baby Boomers, ela é uma geração que veio do pós-guerra, é uma geração que veio do pós-depressão, é uma geração que veio da bomba atômica, né? De uma coisa que veio dilacerada, é uma geração que precisa de construção, né? Ela precisa de solidez. E óbvio, a desconfiança é muito grande, né? Se a gente olhar a própria história da Segunda Guerra Mundial, nós temos o Hitler se alinhando com Stalin e o Hitler invadindo a Rússia, né? Então, o Hitler e o Mussolini deixando espaço para os demais, né? Então, é uma relação de desconfiança muito forte, né? E isso está naquela geração. Aquela geração não traz um ambiente seguro. Não traz. Aí vem, ela criou a geração X, né? A geração X é a geração pós-guerra, a geração Coreia, a geração Vietnã, a geração Woodstock, coisa louca, que não tinha nem certeza se aquilo ali estava certo ou não. Então, tu passa por uma geração que vem criada à base de rigidez, né, por uma geração que se liberta total. Essas gerações têm choques. Então, elas não têm confiança nelas. E isso eram os nossos chefes até há pouco tempo atrás. E agora nós estamos entrando no quê? Numa outra geração, que é uma geração que já convive com o mundo conectado, já convive com uma relação de pessoas em que tu tem que cooperar, né, para entregar mais, e essas pessoas têm relação de, sim, de confiança.
E isso é diferente. Então, a partir desse momento, tu começa a ter ambiente seguro, porque as pessoas passam a confiar nos outros. Uhum. Isso também é problema, às vezes, né? Porque confiar demais também é um Sim, problema. sim. Mas, pelo menos, o mercado abre para isso. Pô, se a gente olhar a nossa situação no Brasil, né? Até a década de 80, no finalzinho, nós não podíamos questionar muito, porque a gente existia, a gente era regido por um governo militar que não permitia muito questionamento. Nós tínhamos uma posição diferente, os nossos pais não aceitavam aquilo. Nós tínhamos uma galera muito louca lá que era meio revolucionária. Então, esse emaranhado de coisas, né, traz uma relação completamente diferente com o mercado de trabalho. Essa turma que está entrando agora não tem essa relação. É uma turma que já cresceu no mundo aberto, já cresceu no questionamento, já cresceu no vamos para a rua, derruba o presidente, vamos para a rua, questionamos isso. Esse é um movimento diferente. E esse é um movimento que inspira confiança. Então hoje é mais tranquilo de fazer esse ambiente. Bota 30 anos atrás, não tinha nem clima para fazer isso. Então, esse é um aspecto. E aí, claro, quando a gente fala da espiritualidade, a gente está falando de uma geração de lá de trás, que tinha muita coisa concreta de querer construir. Bom, os meus pais, os teus pais, provavelmente o negócio deles investir dinheiro era em imóvel, era em terreno. Né? Então, fui educado assim também. Né? Tu vai pegar essa galera agora, nem carro vão comprar, nem casa, é Airbnb e Uber. Então, é uma outra relação diferente. Né? Então, muda isso, muda essa relação e muda essa coisa de matéria. Né? Então, passa a dar muito mais valor para a pessoa, passa a dar muito mais valor para o eu. Né? O ser. A questão da yoga, né? A yoga com aquela meditação, aquela facilidade de buscar um espaço teu mesmo contigo, pô, isso faz toda a diferença. Né? E esse aspecto é levado para dentro das organizações. Né? Essas pessoas mais espiritualizadas, mais tolerantes, mais, eu vou dizer até a expressão meio piegas, mas mais amorosas, né, com o outro. Acho que faz diferença, sim. E a gente está cada vez mais assim esperando e vendo e esperando, né? Que se tenha mais amor realmente, né? Que se possa realmente demonstrar um pouco mais de amor, de sentimento, do que ficar somente naquela rigidez, né? De não poder mostrar os teus sentimentos. Aí a gente também pode até falar de agilidade emocional, né? Que também entra com tudo com isso, né? Que é muito bacana esse tema também. E que tem tudo a ver com a espiritualidade no ambiente do trabalho, né? Que é muito fantástico isso. O livro do James Hunter, né, ele fala exatamente disso, né? Quando o amor serve à liderança, né, então tu tem um líder de verdade. Né? E eu não estou dizendo que o cara tem que amar incondicionalmente, né? Não é isso. É tu ter amor, tu ter respeito, não esperar nada de troca. Amor meio, né, que não tem pulso, é um amor firme, mas pode ser. É um amor, assim. Firme pode ser um amor, né? E eu acho que isso que Quando falta mais e a gente está vendo mais, né? Eu acho que sim, com a pandemia veio mais, né? Mas também com a geração, com a pandemia, então são vários movimentos que estão convergindo, né? Para esse movimento maior aí, da gente realmente mudar esse mindset, né? Mudar essa forma de ver as coisas. Acho que o que tu falaste da pandemia, né? A pandemia tem incomodado um pouco, né? Não, é inegável, né? Porque ela afasta as pessoas, né? Ela gera essa sensação para muitos de solidão, inclusive, né? E solidão não é tu estar sozinho, né? Solidão é tu estar sozinho e não te encontrar, né? Acho que aí é um grande problema, né? De novo, né? Aí vem com a inteligência espiritual, né? O cara que se conhece, né? Ele se tolera sozinho, né? Ele sabe as dificuldades que tem. Estava vendo um livro e o negócio tá com uma velocidade tão grande. Já tem livro de pandemia, né? Pós-pandemia. Né? Então, como é que vai ser o mundo? Né? Quem se arriscou já a escrever? Pós-pandemia. Não, tem 4 livros aqui que eu tô lendo para isso, né? E acho que tem um cara, assim, eu gosto dele, assim, que ele é meio porra louca, que é o Marcelo Madureira. Ele é um dos articulistas desse livro aqui. E aí ele fala assim, ó, devemos tentar ser menos sectários, praticar o diálogo, aprender a conviver com aquilo que nos é diferente e estranho. Será importante cultivarmos uma vida interior mais rica e sermos menos orgulhosos e arrogantes. Esse é o Cacete Planeta, o Marcelo Madureira, né? Que parece ter uma postura arrogante às vezes. Né? Aí o cara escreve, por quê? Porque o momento pandêmico que a gente está vivendo, né?
ele traz essa situação de tu te autoconhecer, de tu conhecer a tua casa, conhecer a tua família. A gente teve inúmeros casos de divórcios no Brasil porque as pessoas começaram a se conhecer. Uhum. Tu convive tanto tempo dentro de Ah, casa como não tem volta, né? Eu é, acho que esse é um ensinamento da pandemia, assim, né? De tu te conhecer a fundo, né? Para saber onde é que tu pode e onde é que tu não deve, né, ir. e te conhecer e tu te gostar, tu te amar, né? Porque como é que tu vai amar o outro se tu não te ama? Tu não te conhece, tu não te ama, e aí tu vai amar o outro como? Aqui É, acho que a na pandemia pior das trouxe hipóteses, tolerar, né? conhecimento, exatamente. Aqui teve um outro comentário aqui, né? Buscar se conhecer e se amar, né? Se eu não me amo e se eu desconfio de mim mesmo, como é que eu vou confiar no outro e amar o outro, né? Mas aí a gente vai voltar naquele assunto, né? Do ambiente seguro, né? O ambiente de relação de confiança, né? Uhum, As pessoas buscaram muito coach, né? Isso, não estou fazendo propaganda de coaching nem nada, mas as pessoas buscaram muito coach. O que é coach, né? Tu buscar um conhecimento, né? Então tem muito terapeuta, tem muito profissional fazendo um trabalho bacana que as pessoas estão buscando autoconhecimento. Esse autoconhecimento te traz autoconfiança, te traz essa relação de confiança e, no mínimo uma tolerância a ti mesmo, né? Então tu te aguenta, tu já te conhece, né? E isso sim. permite com que tu também tenha uma relação de confiança com os demais. Na medida que eu me conheço, né, eu posso ter uma relação com os demais. As pessoas também estão estudando perfis, e isso é uma coisa que eu bato muito, muito. Quando eu falo com as pessoas sobre mentoria, quando eu falo com as pessoas sobre liderança, cara, é importante tu te conhecer, mas é importante conhecer os outros. É Uhum. importante também entender como é que os outros funcionam. Funciona. Então, a gente tinha Pra aquela máxima aceitar, né? quando Pra ter aceitação também, né? e tolerância e Tolerância, empatia, então, sabe? exato. Essa relação. Eu sempre falei um negócio assim, não é ofensa tu dizer para alguém assim, tu entendeu o que é que eu desenho. Tem gente que só aprende quando tu desenha. Tem gente que Uhum. aprende quando te ouve. Tem gente que só aprende quando ela desenha, sabe? Quando ela escreve aquilo. Então esse ponto é importante, sabe? De tu olhar para os outros e entender assim, pô, aquela limitação não é a minha limitação, mas é a limitação da pessoa. Respeitar isso, né? Então, Uhum. acho que esse movimento que vem eu acredito que esse movimento vem de uns 15 anos para cá, de um autoconhecimento mais profundo, de uma busca de uma inteligência emocional, uma Uhum. busca de uma inteligência espiritual, de um desenvolvimento mais, assim, de uma espiritualidade mais desenvolvida. Acho que tudo isso compõe uma tendência de uma relação de confiança, uma relação em que as pessoas toleram umas às outras, aceitam as dificuldades dos outros. Uhum. Pô, se a gente olhar o autismo hoje no Brasil, né, a gente tem as escolas com muitos autistas. Ah, e agora tudo é autismo. Não, é que antes não iam para as escolas. Agora Uhum. as escolas estão preparadas para isso. Isso é respeito com a diferença, né? Isso é entender, isso é empatia. Né? E ao mesmo tempo tu está socializando. Né? Eu tenho o meu afilhado é autista. Né? E Uhum. eu estava conversando esses dias com um médico e disse que tinha um, um, um tipo de um hospício, de um sanatório em Minas Gerais, que tem até um documentário na Netflix, que é o Holocausto de Minas Gerais. Eu não me lembro qual é o nome da cidade. E eles amarravam as crianças, né? Sabe? Entregavam as crianças, amarravam. E tinham coisas que faziam com testes no crânio também para ver se melhorava. Estão falando de década de 60. Estão falando de 40 anos atrás. Então Uhum. essa movimentação que a gente tem hoje é uma movimentação de 15 anos, de 20 anos, em que o mundo muda de percepção. E óbvio, as estratégias corporativas também mudam de percepção. Uhum. A gente fala de uma estratégia verde hoje. A gente fala dos governos se alinhando para ter uma causa comum, que é a diminuição da poluição. A gente fala das empresas preocupadas com o meio ambiente. Fala das empresas procurando o seu oceano azul. A gente não fala das empresas querendo matar o concorrente. Não fala das empresas querendo aniquilar o concorrente. Então é Sim. uma movimentação que passa para as pessoas, que passa para os Diferencial, mas funcionários. com uma outra forma, né? Com um outro ponto de vista, não. É, é estratégico, mas é diferente. Isso as pessoas estão percebendo. Sim, sim, com certeza, com certeza. Bom, então, assim, né, Becker, fala para nós aí, já que tu não quer fazer outra propaganda, mas pode fazer, né? Pode falar, tá todo mundo aí curioso.
né? Conta pra gente, assim, a questão do teu coach, como é que tu faz, né? Quem tem interesse, como é que tu faz para te contatar, né? Eu acho que é legal aí também, né? As pessoas saberem, né, que tem esse trabalho tão bacana aí que tu faz. Acho que esse espaço O também é para isso. que eu fiz, mano? Eu desenvolvi uma metodologia muito simples, né? E a partir a partir dos livros que eu escrevi lá, que são analogias com as viagens que a gente fez, há uma forma de gestão. E o coach ele tem a ver com aquele autoconhecimento e com os insights que as pessoas despertam através das conversas, né? E eu estou partindo para uma mentoria. O que é a mentoria, né? Eu uso todas as ferramentas de coaching, eu uso todas as ferramentas da administração, da parte mais de gestão, e entrego o conhecimento para as pessoas, né? Então, assim, tudo que eu adquiri de conhecimento, tudo que eu adquiri nesse período, eu faço um pacote, né? Então, assim, poxa, vamos trabalhar a questão do autoconhecimento. Vamos entender como é que tu prioriza teu dia a dia com ferramentas. E aí vamos pegar uma ferramenta bem simples da administração da produção, o Gucci. O Gucci te ajuda a trabalhar prioridades, né? Vamos entender como é que tu gerencia teu tempo, né? Então, essas ferramentas, vamos trabalhar liderança, como é que trabalha pessoas. Uhum. Trabalhar liderança situacional, vamos trabalhar liderança transformacional. Cara, são tudo conceitos. Como é que tu aplica na prática isso? Na prática, tu aplica assim. Como é que tu tá esse indivíduo? Esse indivíduo tá aqui. Se ele tá aqui, vai agir assim. Não adianta tu agir assado. E Uhum. esse é a troca que eu faço. Então, o que que eu proponho, né? Eu proponho uma mentoria. O que que é a mentoria? É levar a minha experiência, né? Transmitir o que eu aprendi, o que eu vivi, o que que eu vivenciei nas grandes corporações, mais a minha bagagem acadêmica, por um período com a pessoa para que ela traga, tire todas as dúvidas, troque comigo e até mesmo assim, bah, hoje caiu isso no meu colo. Eu agi assim, né? Bom, Uhum. e se tivesse agido assim? E se tivesse agido assado? Que resultado teria se tivesse feito isso? Né? Então, essa troca também é válida. Então, o que que eu tenho feito? Eu tenho feito isso. O coach ele me limita muito a questionamentos, né? A perguntas e a pessoa buscar as respostas dela. Então, eu utilizo também essa ferramenta, mas também abrevio o tempo. Né? Então eu brinco que a vida corporativa é uma longa jornada. Né? A mentoria pode ser um atalho. Ela pode facilitar a tua vida nesse sentido. Então Sim. esse é o meu... Hoje o Eficácia em Pessoas trabalha isso. E aí na CETEP é consultoria empresarial. Né? Aí é planejamento, controle, organização, sistemas, desenvolvimento de mercado, novos mercados, produtos. Aí é outra, é estratégia corporativa, execução. Aí é um foco de consultoria mesmo. Né? É um Legal. outro modelo de negócio. Legal, então quem quiser, né, falar com o Becker, ele tá disponível aí para, né, trazer aí muito conhecimento para vocês, né? Então, assim, né, Becker, queria te agradecer, né? Não sei se o pessoal tem dúvidas aí que quer perguntar. A gente já está aqui encerrando aqui, né, o bate-papo, 10h30. Super indico aqui, ó. O Becker já tem uma legião de fãs, né? No mundo corporativo, aí o Becker já tem um monte de fãs. Então, assim, né? Se não tem mais perguntas, Becker, tem aí uma mensagem final para o pessoal? O primeiro ponto assim, é agradecer, mano. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E eu acho que falar assim para as pessoas a questão da dicotomia. Né? O ser humano ele não é só cérebro, né? O ser humano não é só mãos, né? Ele é corpo e alma. Né? Então o apóstolo Paulo falava isso, Lutero falava isso e Platão falava isso, né? Quando ele dizia da imortalidade da alma. Então tratem o ser humano como corpo e como alma. Acho que esse é o ponto importante assim quando a gente fala de espiritualidade, de inteligência espiritual. Olha o ser humano como um todo. É uma coisa única, mas ele é dicotômico. Que legal. Show, show de bola. Muito bom te ouvir, né, Becker? Podia fazer uma live por semana, hein, para botar os assuntos em dia com o Becker, hein? Aí fica aí os que gostaram para propor, né? Tá Fica a bom? ideia aí. Mas muito bom falar, né, sobre espiritualidade, falar contigo, né, sobre questões no trabalho também. Aqui, ó, Lucas Cardoso, todo mundo aí com muito carinho por ti, né? Acho que isso é muito legal, né? Muito Ah, isso é Pizarro bacana. aqui agradecendo o bate-papo, né? Que show, que show. Tu merece aí, Becker, por toda essa tua Obrigadão. trajetória. Ó, Obrigadão pela oportunidade aí, Manu, e obrigado Natasha a aí todos aí que também, né? participaram. Né? Agradecendo aqui, né? Então, muito obrigada, Becker, né? E a gente vai se falando, né? A Vamos gente sim,
Vamos A sim. gente vai se falando, vamos trocar algumas figurinhas aí. Pessoal, agradecer a vocês também, né? Gratidão por estarem aqui conosco. E muito bom esse bate-papo. E assim, né, acompanhem as próximas lives, né? Toda segunda até o início de julho, né? A gente vai ter aí uma série de convidados. Vai ter pessoal bem bacana. Teve um já que já estava aqui. Tem alguns especialistas em diversas áreas para a gente falar sobre vários temas, né? Acho que isso é bacana, mas sempre colocando o trabalho como né, o foco, né? De que forma que a gente pode usar da espiritualidade, né, para que a gente possa melhorar as nossas relações no trabalho, nosso dia a dia no trabalho, porque a gente possa estar mais enturmado com essa geração nova aí, né, que tá com tudo, já veio, né, pronto, né, já veio mais pronto do que nós e a gente está tentando se inserir aí nisso, então Já nasceu conectado. já nasceu conectado, já nasceu com outros valores, então de que forma que a gente pode se conectar com isso também, né? Eu acho que isso que é bacana, porque aqui eu acho que nessa live é a maioria da mesma idade, né? Nós somos todos da mesma idade, mas né, quem vai escutar também depois, né? Eu acho que é bacana aí ter essa visão aí de todas as gerações que o Becker trouxe hoje também, foi muito legal. Então, show de bola. Obrigada, Natasha, que está dizendo parabéns, Manu e Becker. Foi muito bom ouvir vocês. Voltem mais vezes. Então tá bom. Vamos combinar, né, Vamos lá. Becker? Vamos tentar, vamos tentar. Então tá. Obrigada, então, tá? Um forte abração aí. Vamos nos falando. Valeu. Valeu, até. Tchau, tchau. Boa noite a todos.